políticos, principalmente, não fizeram o dever de casa. Karina, dois pontos importantes. Está lidando com essa questão da obrigação ou não da vacina. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos nesta quinta-feira, hoje é dia 14 de setembro. Começando mais um programa de hoje, bom dia para vocês, bom dia, boa tarde e boa noite. Por que eu digo isso? Porque as pessoas vão assistir esse programa no YouTube mais tarde, então no YouTube as pessoas vão assistir e vão ser já boa tarde ou boa noite. Então as pessoas estão confusas lá no YouTube falando, como assim? Você faz o programa ao vivo e a gente não está recebendo as notificações? Eu falei, não. O programa ao vivo está acontecendo no Instagram, depois ele é montado, editado e vai para o YouTube pronto como um serviço jornalístico, tá certo? Então essa é a notícia aí para vocês entenderem como é que está funcionando esse mecanismo. Então a gente grava aqui e depois vocês assistem lá. Gente, eu não vou perder muito tempo porque eu tenho a minha convidada de hoje, que é uma amiga minha muito querida, uma grande jornalista e que eu tive a oportunidade de trabalhar com ela já no programa Segunda Opinião e confesso a vocês que estou com saudade desse bate-bola com a minha amiga Cristina Grêmio. Tudo bem, bom querida? dia. Saudades, Um prazer tudo enorme. bem? Bom dia. Tudo jóia. Essa manhã estou aqui muito bem acompanhada, diga-se de passagem, viu? Nem fale, saudade das nossas noites no Segunda Opinião. Eu apresentava um programa na Gazeta que começava às 8 e pegava a Karina de madrugada na Itália, mas muito boas aquelas nossas lives, né? Pois é, 1h da manhã eu estava aqui acordada. Acabava o programa às 2 da manhã, mas eu estava muito feliz porque a gente fazia umas lives realmente boas, hein, Cris? Precisamos voltar nesse formato aí também. Vamos ver se mais para frente. Verdade. A Gazeta me puxou para mais cedo. Eu tô às 2 da tarde, ao vivo, e todos os dias agora, diariamente, não mais como âncora, mas como comentarista, né? Então, realmente, a agenda ficou apertada para eu continuar naquele programa e depois acabou sendo substituído pelo outro, que é muito bom também, o Fora dos Autos, que fala das questões jurídicas que, aliás, andam dominando o país, né? Infelizmente. Pois é, Cris. Nós tivemos ontem o primeiro dia de julgamento, primeiro réu julgado do 8 de janeiro, depois de 8 meses de investigações. O Aécio Lúcio Costa Pereira, pelo voto do ministro Alexandre de Moraes, foi condenado a 17 anos de prisão. Como que você vê essa nova modalidade de prisões acontecendo no Brasil de forma tão grave? Várias coisas para a gente comentar aqui, né? Eu espero não ser muito repetitiva, mas quem me acompanha vai achar repetitivo, porque eu tenho dito isso desde a semana seguinte. Por acaso, no dia 8 de janeiro, eu estava de férias ainda, eu voltei a trabalhar na segunda, no início da terceira semana, né, de janeiro. E a primeira entrevista que eu fiz para a Gazeta do Povo já foi com um advogado de 15 dos presos políticos. E a gente chama de presos políticos desde então, porque efetivamente foram presos de forma aleatória. Mesmo aqueles que foram presos dentro dos prédios. Ontem à noite eu fiz questão de compartilhar no meu Twitter, Getter e LinkedIn alguns dos incontáveis vídeos que eu tenho salvos aqui de 8 de janeiro, do dia 9 de janeiro, daquelas prisões arbitrárias também no dia seguinte no QG. Então, quando você percebe que está havendo uma depredação, um prédio público foi invadido e está havendo uma depredação, obviamente que a polícia não tem outra saída senão fechar o prédio e fazer uma triagem de todo mundo que está lá dentro. Por exemplo, um dos vídeos que eu compartilhei ontem à noite, e até convido o pessoal depois a acessar o meu Twitter e ver lá a postagem, ele mostra claramente os manifestantes de verde e amarelo, desde o que seria quase uma recepção ali do prédio. Eles estão no Congresso, esses. Como se fosse aquele saguão de entrada do Congresso ali, gritando não quebra, não quebra, mas eram centenas de pessoas que já estavam ali por dentro, gritando não quebra. Detalhe, com policiais no meio, obviamente não estavam contendo as pessoas, estavam ali convivendo pacificamente, então isso confirma de alguma forma o depoimento de muitos deles de que nós fomos convidados a entrar nos prédios para nos protegermos das bombas de gás lacrimogêneo e gás de pimenta que eram jogadas de helicópteros aleatoriamente em cima de idosos, de crianças, de pipoqueiro, de vendedor de algodão doce, de todo mundo que estava ali na Praça dos Três Poderes. Então muitos efetivamente se refugiaram nos prédios. E lá dentro, vendo que havia vândalos, e estranhamente, né, Karina, tem um outro vídeo que mostra, todos passaram por revista para se aproximar
da Praça dos Três Poderes. Tinha um cordão de isolamento de toda aquela área. Mas, estranhamente, dentro dos prédios já tinha gente com pé de cabra, com facões, com bombas de fabricação caseira. E algumas dessas pessoas são flagradas nesses vídeos. Até onde a gente tem informação, nenhum desses vândalos efetivamente foram presos. Lá dentro, os que estavam de verde e amarelo gritavam: não quebra, não quebra. Nesse vídeo mostra um cordão um pequeno cordão de isolamento de policiais já num outro ponto do Congresso, que eu acho que já é em outro andar, protegendo obras de arte que tem numa espécie de vitrine, assim, obras de arte, como se fosse um museu ali dentro do Congresso. E estavam esses policiais aqui, um monte de manifestantes de verde e amarelo sentados junto das vitrines para fazer um escudo humano para as vitrines serem protegidas. E do outro lado do cordão de isolamento, mais um monte de manifestantes de verde e amarelo protegendo os policiais dos vândalos. Então, e a narração de quem gravou o vídeo é bem essa. Olha o que os patriotas estão fazendo. Estão gritando não quebra, estão protegendo as obras de arte aqui do Congresso para que as vitrines não sejam quebradas, porque tem vândalos aqui dentro, infiltrados, quebrando tudo para fazer parecer que somos nós. Então, as evidências sobram aí, como diziam alguns dos juízes da Lava Jato, quando iam aumentar as condenações do Lula, né, na época em que ainda havia justiça no país, as provas são sobradas. E eu fiz questão de ontem, quando esse herói, agora advogado, Sebastião Coelho, né, o ex-desembargador, já foi ministro do STJ, e recusou-se a seguir na magistratura quando Alexandre Moraes assume a presidência do TSE, né, naquela declaração histórica também, dizendo não, respeito à magistratura, respeito à Corte Eleitoral, e por esse meu respeito não vou continuar nesta carreira, sendo que eu terei que obedecer ordens de uma pessoa que tem atitudes, a meu ver, inconstitucionais, ilegais, e que não está praticando a magistratura como deveria ser. Então, ele se aposenta antecipadamente, faz a prova da OAB, vira advogado depois de 50 anos de carreira, é um senhor, né, mais de 70 anos de idade, que eu tive o prazer já de conversar com ele algumas vezes. Ontem à noite eu estava ao vivo no Oeste Sem Filtro, inclusive trocando mensagens com ele, porque ele agora está sendo perseguido. Um passo atrás, né? Me atropelei aqui no pensamento. Ele faz aquela defesa, ele agora fez a prova da OAB, passou a advogar, assumiu a defesa de alguns dos réus, justamente por ver o tamanho da injustiça que se cometeu contra milhares de pessoas, né, Karina? Sim. Não foram centenas, são mais de 2.000. São mais de 2.000. E uma coisa que eu queria trazer para você, Cris, é o seguinte: como tudo vem acontecendo de forma muito parecida com os Estados Unidos, no Capitólio, quando você falou em relação aos patriotas que estavam ali, que foram revistados, que chegaram, passaram por essa revista, depois começaram esses helicópteros a jogar esses sprays de pimenta em cima do povo que estava ali. Essas pessoas entraram para se refugiar. Enfim, nos 3 prédios, né? Nos 3 Palácio prédios, do Planalto. Isso, porque é o Palácio do Planalto, o Congresso e a sede do STF também. Pois é, eles entram nesses prédios para se refugiarem, protegem as obras de arte, protegem o patrimônio público, protegem o patrimônio tombado e tudo mais. Isso me traz uma curiosidade muito grande pelo seguinte: você sabe que nos Estados Unidos está acontecendo também essas audiências e você sabe que eles estão tendo dificuldade para caracterizar isso como um grupo de terroristas extremistas? Óbvio. Por quê? Porque 85% dessas pessoas, elas não têm a menor ligação com nenhum tipo de grupo extremista. E elas não possuem histórico criminal e elas não possuem nenhuma passagem pela polícia. Ou seja, essas pessoas estavam ali de livre e espontânea vontade para manifestar livremente. Agora, a maioria das condenações nos Estados Unidos foram de 2 anos que algumas dessas pessoas pegaram, que está acontecendo ainda os processos. Mas, veja bem, no dia 5 de setembro agora, ocorreu a primeira prisão, tá? A primeira condenação de 22 anos de prisão com Henrique Tarrio. Então, assim, o tempo, a tempística é muito próxima, né? Porque aqui a gente está falando de uma coisa que aconteceu em 2021. Então, já está há mais de 2 anos acontecendo esses processos. Agora, aqui aconteceu no início desse ano, estamos em 8 meses de investigações e a gente já tem a primeira condenação com 17 anos de prisão. Então, é muito parecido como tudo vem acontecendo, não é? Você vê, né? Esse pessoal que adora gritar
contra o imperialismo americano, o império estadunidense, que, enfim, gosta de defenestrar a conquista da liberdade, historicamente, né, feita pelos Estados Unidos, ama copiar tudo que vem dos Estados Unidos quando é ilegal. É impressionante. Então, o 6 de janeiro de 2021 nos Estados Unidos é exatamente o que aconteceu depois do 6 de janeiro, é exatamente igual ao que aconteceu no 8 de janeiro de 2023 aqui no Brasil. Aliás, inclusive os fatos, agora a gente sabe, porque lá demoraram 2 anos para revelar as primeiras imagens para público, mas os fatos também muito parecidos. Vários infiltrados provocando arruaça, polícia chamando a população para dentro do prédio público, abrindo, então a gente não sabe se aqueles policiais individualmente estavam de alguma forma ligados por valores, por propósito, àquela população pacífica que estava ali e querendo efetivamente que eles tivessem acesso aos prédios que são dos representantes do povo, ou se foi também um esquema policial armado para uma arapuca, né? Mas o fato é que até isso é muito similar aqui nos Estados Unidos. Mas eu queria só voltar um pouco, e só trazer mais uma informação, porque eu também tenho fontes que me informam sobre o andamento dos julgamentos nos Estados Unidos, uma informação que não se divulga, até porque é uma tônica na imprensa, em geral, não divulgar informações de suicídio, uma vez que está provado que isso estimula pessoas em depressão a também tentarem esse atentado contra a própria vida. Mas entre os presos do 6 de janeiro de 2021 nos Estados Unidos, independentemente de terem sido condenados ou não, já tem 15 suicídios registrados. Então veja o tanto de pessoas que sofrem apenas com a situação do suicídio de inocentes presos e acusados ilegalmente por perseguição política para tentar incriminar uma pessoa que nos Estados Unidos é o ex-presidente Donald Trump, aqui no Brasil, o ex-presidente Bolsonaro. Então é tudo muito parecido, sem expor para a sociedade o dano que isso provoca no tecido social, porque é uma sociedade que está eternamente maculada agora por essa injustiça e também por essas 15 mortes que não tem como reverter. Né? Não que os que estiveram presos vão recuperar o tempo de vida ou suas famílias vão facilmente sair do trauma de terem visto, né, pessoas queridas passarem por esse trauma, mas ainda tem vida pela frente. Né? Esses 15, infelizmente, não resistiram à pressão psicológica, à tortura psicológica, ao inconformismo da injustiça e resolveram partir dessa vida e sem medir as consequências que, obviamente, que deixam todos os parentes, os amigos num trauma tão grande quanto. Voltando para o caso brasileiro, Karina, e voltando para ontem, o agora advogado Sebastião Coelho, eu estou sem óculos, mas alguma coisinha aqui dos comentários eu consegui ler, já vi muita gente elogiando a fala dele. Eu ontem fiz questão de dizer ao vivo no Oeste Sem Filtro, quando a gente analisou essa notícia, já tinha colocado no meu próprio Twitter também, nas minhas redes sociais, e aqui no Instagram, onde eu normalmente não compartilho notícias, eu só aviso quando estou entrando em live, compartilho apenas as minhas publicações da Gazeta do Povo, fiz questão de compartilhar a fala do advogado Sebastião Coelho, falando sem medo nenhum, com toda a coragem que é necessária nesse momento de todos nós. Eu sou homem de falar e depois dizer que não disse, que não é aquilo. Nessas bancadas aqui, nesses dois lados, senhores ministros, estão as pessoas mais odiadas desse país. Infelizmente, quantas fotos eu tenho com o ministro dessa corte? Muitas, muitas. Não vi no velório de sepultura pertença a pessoa que eu amava muito, para não dizer que eu estava afrontando essa corte. Mas Vossa Excelência tem que ter a consciência que Vossa Excelência são pessoas odiadas desse país. Essa é uma realidade que Vossa Excelência tem que saber. E alguém tem que dizer isso diretamente. E, finalmente, eu quero manifestar o meu respeito e a minha solidariedade à Polícia Militar do Distrito Federal, que está sendo colocada como responsável por aquilo que não é. E a meu respeito e a minha solidariedade a todos os oficiais que estão da Polícia Militar do Distrito Federal, que estão presos, alguns meus ex-alunos da Academia da Polícia Militar, presos e sem salário. Isso é tortura! Tirar o salário de um homem, senhor ministro Alexandre de Moraes, sem que haja uma condenação. Isso não pode acontecer. Essas famílias estão desesperadas e torturadas. Essa é a minha posição, é a minha opinião. E eu digo, finalmente, para concluir, eu peço que esse tribunal declare a incompetência desse juiz para o julgamento e não fazendo, julgue improcedente a ação em sua totalidade. Muito obrigado, senhora presidente.
Infelizmente, ele ainda diz, porque aí a fala continua, né? Eu mesmo tenho fotos com praticamente todos vocês, e ele até cita um caso na semana passada, acho que foi na semana passada que faleceu o ex-ministro Sepúlveda Pertence, que foi um dos mais respeitados do Supremo Tribunal Federal. Muita gente nunca nem ouviu falar, porque naquela época ministros não eram estrelinhas, né? Não estavam em redes sociais, nem participando de congressos no exterior, nem dando palestras, e muito menos avançando sobre os outros poderes e tomando a cena política. E ele fala, eu lamentei muito não poder ter comparecido pessoalmente no velório de um ministro que eu amo muito, sempre amei muito, ele usa o verbo amar, e cita o Sepúlveda Pertence. E aí ele fala, não vim para não constranger os senhores, porque ele sabe que ele é uma pessoa que está do lado de cá, do lado certo, do lado que tem amor e não ódio. Mas ele fala ali com todas as letras, vocês são as pessoas mais odiadas do país no momento. Tanto é verdade que nos trending topics do Twitter tinham os 3 nomes dos 3 primeiros votos que foram do ministro Alexandre de Moraes, relator, que condenou, como você disse, a 17, pediu, né, a condenação a 17 anos, ainda está em andamento, o julgamento vai ser retomado hoje, do ministro Nunes Marques, que condenou estritamente, primeiro reclamou, assim como o próprio advogado Sebastião Coelho, de que o julgamento estava no foro errado. Aquelas pessoas não têm foro privilegiado, então, em tese, por lei, esse julgamento deveria ser nulo. Todo o processo deveria ser nulo e recomeçar, inclusive zeradas as provas e tudo mais, e recomeçar no foro legítimo que é Justiça Federal de primeira instância. Exatamente como começou a Lava Jato, que depois eles disseram que estava errado, né? Mas aquele caso era uma armação, todos nós acompanhamos a manobra para libertar o bandido maior da época, a gente sabe muito bem quem é. Então, ele começou falando isso e o Nunes Marques disse que a condenação pelo Código Penal para vandalismo, parece que esse cliente do Sebastião Coelho efetivamente quebrou alguns móveis, algumas vidraças, ou tentou quebrar alguma coisa assim, enfim, tem provas no processo contra ele. Nesse caso tem uma individualização da conduta, que não tem para centenas, milhares de outros, mas para ele tinha. Então o Nunes Marques diz, ele efetivamente praticou esse crime, para esse crime a pena é tal, então ele aplicou uma pena mínima, que é menor de 2 anos. E detalhe, né, Karina? Gosto de dizer também, eu sou repórter, eu sou jornalista, né? Não mais repórter, mas fui repórter durante 26 anos, atualmente sou comentarista política, mas eu tenho 33 anos de jornalismo, já cobri inúmeras manifestações com vandalismo. Há casos de vândalos presos em flagrante, levados para a delegacia. Às vezes, muito raramente, passam a noite na delegacia, no dia seguinte são liberados. Não existe esse julgamento, essa espetacularização, essa perseguição, essa difamação. A pena é muito menor. Eles aplicam as penas chamadas alternativas, como pagar a cesta básica para instituição de caridade, até pintar muro pichado, ou pagar os prejuízos causados numa fachada de um prédio, alguma coisa assim. Mas isso que está acontecendo hoje no STF é uma coisa absolutamente à revelia do que diz o Código Penal, Código de Processo Penal, Constituição do Brasil, enfim, as leis brasileiras sendo desrespeitadas na corte máxima do país, né? Pois estamos ainda numa situação excepcionalíssima, né, que dura perenemente. Essa é a questão. Uma coisa que me chamou muita atenção, Cris, foi a fala do doutor Sebastião, que ele diz o seguinte, que ele é um homem idoso, com alguns probleminhas de saúde, que pode morrer a qualquer momento e não tem mais tempo para ter medo de nada. Então, ele realmente foi para cima, né? Demonstrou coragem, enfim, que isso reverbere aí pelo Brasil, porque a gente sabe muito bem que precisamos de pessoas corajosas para defender o que a nossa liberdade, defender a democracia, realmente não deixar que uma ditadura da toga se instale definitivamente no nosso país, porque com toda a América Latina tomada aí pelos ditadores comunistas, está cada vez mais difícil. Agora, logo depois dessa fala do doutor Sebastião, ele foi investigado, ele está sendo investigado, né? Tem aí, como você mesmo já falou no início do programa, porque a Cris ela é assim, ela já vai fazer passando vai emendando. Ela já vai emendando. Quando você vê, acabou o programa, a gente já falou sobre todas as pautas. Enfim, está acontecendo agora essa investigação, essa quebra de sigilo bancário. Vão revirar de novo a vida do doutor Sebastião. Você acredita que isso seja mais uma operação phishing, aquela famosa operação de pescaria?
Mas isso tá na... Tem vários comentários para fazer aqui, é importante mesmo trazer. Eu realmente comecei a falar disso aí, e aí tinha outros fatos anteriores, eu não quis pular demais, né? Não quis subir a escada muito rápido, de 2 em 2 degraus. Mas ele foi ali mesmo, enquanto ele defendia seu cliente de uma forma brilhante e também lavando a alma do brasileiro ali, colocando as verdades que precisam ser ditas para aqueles ministros do STF, ele foi naquele exato momento informado de que o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, estava abrindo uma investigação contra ele e impedindo a quebra do sigilo fiscal e bancário. Olha o absurdo disso. Primeiro, o timing, né? É para dizer, ó, modere suas palavras. Cuidado com o que diz. Nós não estamos gostando do recadinho que você está passando dos 200 milhões de brasileiros para esses 11 que estão sentados aí à sua frente. Como você está falando demais, vai começar aqui, ó, já vamos expor o seu salário, a sua aposentadoria, todos os seus gastos, e você vai ser difamado até não poder mais. E detalhe, indiretamente dizendo, vamos pescar alguma irregularidade lá, não pagou o pão na padaria, vai para a cadeia, vamos perseguir, vamos difamar, vamos caluniar, vamos injuriar, vamos fazer o que estamos acostumados a fazer. Esse foi o recado do sistema, vamos chamar assim, né? Que a gente sabe exatamente como é composto esse sistema. Mas o que é importante a gente destacar aqui, Karina, é que ele é um magistrado, carreira na magistratura, foi juiz, né, fez concurso, tudo que os ministros do STF não fazem. Fez concurso, fez carreira de juiz, décadas ali atuando como juiz e sem se manifestar fora dos autos, como prevê mesmo a lei da magistratura, que não vem sendo respeitada justamente por esses juízes, entre aspas, das cortes superiores, que não são juízes de carreira, fora o Fux, que é juiz de carreira, e se não me engano a Rosa Weber, que era juíza trabalhista, então uma área muito diferente da magistratura, os outros todos eram advogados ou promotor no caso do Alexandre de Moraes, né? Então eles atuavam em outros ramos do direito, não é ilegal, a lei permite que o presidente da República nomeie pessoas de outras áreas, mas o fato é que eles não têm experiência de juiz, de imparcialidade, de medir suas palavras, de se comportar em público, de não aparecer, né, de não virar estrelinha, de não ir a congressos, a palestras e dar entrevistas e os perdeu mané e os nós derrotamos os bolsonarismo, essas barbaridades que a gente tem visto, muito menos invadir prerrogativa de outros poderes como eles têm feito. Então, o Sebastião Coelho, ele fez essa carreira de juiz e pediu aposentadoria, como eu disse antes, para não ter que se subjugar a essas ordens ilegais, a esse processo tirânico que vem sendo implantado não só no STF, como no TSE, no Superior Eleitoral também, sob o comando do ministro Alexandre de Moraes. E aí, como ele está fora da magistratura, aposentado, o CNJ não tem mais nada que ver com ele. Ele é um advogado, talvez ele pudesse receber alguma punição da OAB, uma investigação da OAB, e isso é tudo interno, não é assim. E detalhe, quebra de sigilo bancário e fiscal, quem pede é a polícia que está investigando algum indício de irregularidade e aí pede a um juiz, que não pede ao CNJ, pede a um juiz, abre-se um processo, precisa de um promotor público, precisa de investigação policial, um promotor público apresentando a denúncia ao juiz e o juiz concedendo essa autorização de quebra de sigilo bancário e fiscal. Então isso foi uma bravata, uma ameaça tosca para deixar ele intimidado. Ele não se intimidou. Falou, eu não tenho idade mais para ficar me rendendo à covardia, estou aqui, vou falar e pronto. E por isso que eu falei que quando eu estava ao vivo no Oeste Sem Filtro ontem, ele estava me mandando mensagens, ele simplesmente me mandou a declaração de imposto de renda dele e disse, já que estão querendo quebrar meu sigilo fiscal, vou quebrar para vocês. E passou também para o Ubinha, para o diretor de redação lá do Oeste Sem Filtro. O Ubinha, inclusive, no fim do programa, colocou no ar, a Gazeta, eu passei para a Gazeta do Povo, já estão publicando uma reportagem também sobre isso, vão ouvir o desembargador Sebastião Coelho. Ele não é um homem de querer esconder, né? E está ali revelando seu salário e tal, que é um salário alto dos juízes, enfim, é público, né? Salário de servidor público, é só acessar o site de transparência. Se não estiver lá, tem que denunciar, inclusive, porque precisa estar. A gente precisa saber quanto ganham os gestores públicos ou esses funcionários de alto escalão nomeados pelos gestores, porque somos nós que pagamos, né? É do pagador de imposto o dinheiro. A Rosa Weber está saindo. Weber deixa a cadeira do STF no final do mês, em setembro. 2 de outubro. Acho que é 2 de outubro, o dia da saída mesmo. E tá essa briga para ver quem vai assumir a cadeira de Rosa Weber. Aqui a gente tem
vários nomes cotados, Cris. Eu queria saber de você, quem você acha? Aqui a gente tem Salomão... E detalhe, né? O Luiz Felipe Salomão, esse juiz, é o que atualmente preside o CNJ e abriu ontem essa ameaça contra o advogado Sebastião Coelho, o agora advogado Sebastião Coelho. Pois é. Então, olha só, cara que está querendo a vaga da Rosa Weber, que quer se aparecer para os 11 ministros, enquanto os 11 ministros são colocados diante da realidade de que eles são as pessoas mais odiadas do Brasil, a pessoa que fala essa verdade na cara deles é ameaçada por esse candidato à vaga da ministra Rosa Weber. Então é muito absurdo mesmo o que está acontecendo no Brasil. É um braço de ferro para querer ver quem vai tomar essa cadeira. Porque depois do outro lado, Cris, a gente tem quem? A gente tem Flávio Dino, que é o famoso marechal, que também está atuando de forma autoritária, passando por cima de toda a Constituição, com voz de polícia também. Então nós temos Salomão com voz de polícia, Flávio Dino com voz de polícia. Flávio Nós Dino, também... deixa eu ir comentando um por um, Isso. que cada um deles é um perigo à parte. Isso. Flávio Dino, vamos lembrar que, além de ser o que é, né, um comunista comandando a justiça e a segurança pública no Brasil, olha o perigo. O comunismo se alia com os piores criminosos para ter o dinheiro. É só olhar nos países aí dominados da América Latina pela esquerda comunista, como o narcotráfico é que sustenta essas ditaduras. Um comunista à frente do Ministério da Justiça e que vem mentindo, além de perseguir pessoas, vem mentindo descaradamente. Só da última semana para cá, Karina, ele mentiu para o ministro Dias Toffoli do STF em relação ao acordo de leniência que a Lava Jato tinha fechado com o STF. Nem precisava, o Dias Toffoli nem precisava ter perguntado para o Ministério da Justiça se aquele acordo feito pelo Ministério Público Federal na época da Lava Jato tinha participação de outros países. Sabe por quê? Porque o próprio STF homologou aquele acordo. Então, o Dias Toffoli perguntar é como dizer, a minha memória é fraca, não estou lembrando, me ajude a lembrar. Nós não somos idiotas, né? A gente sabe que foi para ele ter um aval, né? Quase como um álibi para cometer aquele absurdo de anular o acordo de leniência, que é a pá de cal em cima da Lava Jato. O que o Flávio Dino respondeu? Não, o MPF agiu sozinho, não fez acordo com outros países. Mentira! Ontem isso veio à tona, a Procuradoria da Suíça fez esse acordo junto e a Justiça Americana. E detalhe, não só fizeram um acordo que foi homologado pela STF, como a Odebrecht já pagou os bilhões de dólares que ela ficou devendo por causa desse acordo nos outros países, que também provocou problemas nos outros países para os acionistas da Petrobras. Aí o que agora o Toffoli está com a saia justa, porque vai ter que anular a própria anulação. O Flávio Dino é um mentiroso contumaz, além dessa mentira que foi na semana passada, ele mentiu no Twitter e foi checado pelos usuários, dizendo, naquela história do Alexandre Garcia, que é mais uma perseguição, e a gente já chega no outro nome aí cotado para... Cotado não, o que quer ser ministro da STF. Exato. Né? Mas o Flávio Dino mentiu no Twitter dizendo que fake news é crime, querendo dizer que o Alexandre Garcia tinha espalhado fake news e, portanto, deveria ser julgado como um criminoso, tratado e julgado como um criminoso. E na hora tomou checagem dos usuários do Twitter, porque, obviamente, é uma mentira, não existe crime de fake news no Brasil, por mais que ele, Flávio Dino, e seus colegas comunistas no Congresso estejam tentando aprovar o PL da censura e sim criminalizar opinião, não necessariamente falsa, mas opinião que eles classifiquem como falsa, porque eles querem o Ministério da Verdade junto com o PL da censura. Tem outras mentiras várias do Flávio Dino, mas só para pontuar que esse fulaninho que mente de forma contumaz quer ser ministro do STF também. O irmão dele está cotado para ser o próximo procurador-geral da República, porque, aliás, o Augusto Aras é mais um nome que está querendo ser ministro do STF e, surpreendentemente, só que não, do governo Bolsonaro para cá, ele virou de esquerda. Ele virou um cara que persegue pessoas. Ele que está fazendo as denúncias contra esses milhares de presos políticos e achando que está tudo normal, eles serem acusados em lote, sem individualização da conduta, sem o devido processo legal e no foro errado. Então é tudo muito absurdo, né? Tudo muito absurdo. Nós temos também Bruno Dantas, hein? Que também está cotado, presidente do Tribunal de Contas da União, também cotado. Nós temos Esse foi aquele que perseguiu o Deltan Dallagnol muito antes do Deltan Dallagnol ter o registro da candidatura cassado no TSE do Alexandre de Moraes, né? Que era uma etapa do plano de vingança do Lula, que está sendo cumprida à risca ali pelos cupinchas do Lula nos vários poderes. O Bruno Dantas. E a gente tem outro que decretou, que depositou fidelidade ao partido totalmente, né, que é o Jorge Messias, o famoso advogado-geral da União, que
tentou criminalizar as falas de Alexandre Garcia e que abriu aí, né, uma investigação, quer abrir uma investigação, enfim. Ele é outro nome também que está cotado também, o famoso Jorge Messias. O famoso Bessias, né? O famoso Bessias. É. Eu vou fazer dois comentários sobre o Bessias. Primeiro, que a gente chama de Bessias porque a mita dele, né, a Dilma, quando ele era do governo Dilma, e ele era um ajudante de ordens, eu não lembro exatamente qual era o cargo dele, mas a Dilma liga para o Lula, que já estava com a corda no pescoço para ser preso pela Lava Jato, com todos os crimes confirmados, enfim, condenação já em primeira instância pelo então juiz Sérgio Moro, sendo analisadas as provas sobradas em segunda instância, e aí acho que até já tinha saído o aumento da pena, né? A condenação foi aumentada no TRF4 de Porto Alegre, porque as provas eram sobradas, como disseram os juízes, e a Dilma liga para o Lula, que estava num hotel em Brasília, quase como dizendo assim, olha, se a polícia chegar aí, você tem um álibi. O Bessias está indo aí com o documento de posse. Ela queria empossá-lo como ministro, para que então ele tivesse foro privilegiado e não pudesse ser preso. Aquele áudio vazou da Lava Jato, que é um dos motivos deles dizerem que a Lava Jato agiu de forma criminosa, porque foi vazado o áudio. Não vamos entrar nesse mérito agora, mas o fato é que o Bessias ficou famoso ali. Aí Lula, descondenado, né, depois de tomar o poder, que é diferente de ganhar eleições, como dizia Zé Dirceu, eu gosto sempre de lembrar, depois de eleito com os 60 milhões de votos das urnas eletrônicas, as 60 milhões de pessoas que nunca aparecem na rua, né, que não aparecem nas lives, né, que não comentam nada sobre esse desgoverno, mas enfim, existem nas urnas eletrônicas, o Bessias foi alçado à condição de advogado-geral da União. Só para lembrar, Dias Toffoli, que era advogado do PT, foi alçado ao cargo de advogado-geral da União antes de ser indicado para o STF. Então, é sim um trampolim para o STF. E o último comentário que eu queria fazer sobre o Bessias é que ele, é o que você falou, ele perseguiu, ele começou a perseguir, ele deu o start, digamos assim, nessa onda de perseguição a um dos jornalistas mais respeitados do país. 81 anos de idade, uma carreira de 60 e tantos anos de jornalismo, já fez cobertura de guerra, foi correspondente de guerra, 50 anos cobrindo Brasília, já foi porta-voz da abertura do regime militar, né? Ele que fez a aproximação de Figueiredo e de Brizola, o neto do então presidente Figueiredo, o Paulo Figueiredo, nosso colega, sim, brilhante também jornalista, comenta isso com muitos detalhes, né, do quão importante foi a aproximação de Brizola com Figueiredo para que houvesse a abertura. Brizola, que era um líder de extrema esquerda, que, enfim, arruinou o Rio de Janeiro, fez estragos na política do Rio Grande do Sul também, mas é idolatrado até hoje por essa esquerda radical. Mas então, o Alexandre Garcia começou a ser perseguido pelo Bessias por ter dado uma declaração, aliás, uma declaração não, por ter feito o que qualquer jornalista decente faz. Ele recebeu uma informação de prefeitos do Rio Grande do Sul, de cidades atingidas pela enchente, de que comportas de barragens em rios que passam por aquelas cidades foram todas abertas ao mesmo tempo, e isso fez os rios subirem muito mais rápido e não dá tempo da população sequer sair de suas casas, poderia estar por trás, inclusive, das mortes, mas com certeza da destruição. E o Alexandre Garcia coloca essa informação num comentário no Oeste Sem Filtro, na sexta-feira da semana passada, quando eles comentavam as enchentes no Rio Grande do Sul, e pede investigação, né? E pede investigação. Pelo simples fato de trazer essa informação com Lula na Índia, né? Posando de grande orador internacional, de articulador da paz mundial, porque ele quer o Nobel da Paz, né? Só que está cada vez mais afundando o Brasil numa vergonha internacional. E Janja dizendo, me segura, senão eu saio dançando, tô feliz, namastê, porque está viajando mais uma vez com o nosso dinheiro. Nesse momento, o Rio Grande do Sul vivendo aquela tragédia, como ficou mais escancarado ainda o deboche de Lula e Dilma com os desabrigados do Rio Grande do Sul e com os enlutados do Rio Grande do Sul e com os prefeitos do Rio Grande do Sul, aí o Bessias resolve abrir uma investigação, com o pequeníssimo detalhe que a Advocacia Geral da União ela não é polícia.
ela também não pode investigar coisa nenhuma, mas eles criaram um departamento, olha que lindo, defesa da democracia, né? Eles adoram essas palavras, o amor venceu, o Brasil voltou, só que não, é tudo ao contrário. E aí ele colocou esse departamento de defesa da democracia para investigar Alexandre Garcia. Na verdade, o que ele fez, o que ele disparou foi uma grande campanha de difamação alimentada por Flávio Dino, naquela postagem que tomou check lá dos usuários do Twitter, e por toda a militância raivosa, além da militância das milícias digitais que o PT tem. Pois é, falamos de todos esses nomes, de todos os envolvimentos que eles têm diretamente, né, com o regime Lula, e a gente observa, Cris, que não tem nenhuma mulher indicada para a cadeira do STF, né? Um governo que falou tanto na inclusão das mulheres, que fala tanto sobre os negros, os pobres, os mais vulneráveis, e acontece que chega no momento desse que as mulheres estão sendo eliminadas do governo Lula. Todas. Devagarinho ele está colocando todas. Sem nem despedida, né? É descarte mesmo. Exato. Inclusive, quando ele esteve aqui na Europa, falaram para ele indicar, para que ele indicasse uma mulher negra. Teve uma campanha, o Greg News, que é um dos influenciadores idealizados aí por essa extrema esquerda, pelos radicais de esquerda, lançou uma campanha com o nome de uma mulher negra e foi defenestrado pelos próprios esquerdistas. Também botaram todas as milícias digitais do PT atacando o Gregório do Vivier, porque não era assim que se escolhia ministro, ou seja... E detalhe, né, Karina, para quem eventualmente não conheça o agora advogado Sebastião Coelho, ex-juiz que fez carreira brilhantemente, estudou, ele é de uma família pobre, ele fala isso com todas as letras, mas se esforçou, trabalhou desde muito novinho, estudou muito, conseguiu passar no concurso de juiz, construiu toda a carreira, foi juiz em comarca do interior, depois foi para a capital, exatamente como todos os juízes decentes desse país fazem. O Sebastião Coelho é descendente de negros, né? Só que nessa hora vamos atacar, porque ele não é de esquerda, então vamos atacar. Então, a mesma coisa agora estão fazendo com as mulheres. Com o detalhe que a mulher negra indicada, no caso, pelo Gregório do Vivier, para ser conhecida pela militância de esquerda. O que ele dizia é, que tal se a gente fizer uma campanha para que as pessoas conheçam essa juíza e ela venha a ser um nome cotado para o STF? Tomou uma perseguição, uma difamação violenta da própria esquerda que não quer. Não é essa imposição, é o presidente que escolhe, você não está entendendo? Tipo, deixa ele escolher Aras, Bruno Dantas, Bessias, Flávio Dino, qualquer desses aí que estão colocados. A gente nem falou do Rodrigo Pacheco, né? Presidente Também, do Senado, exato, que é mais um que quer e quer muito, e por isso que está igualzinho um capacho de Lula lá, não só sendo omisso, mas também conivente com essa ditadura que implantaram no Brasil. Estamos indo já para o final. Eu queria saber de você o seguinte, Cris. Com toda essa conjuntura que agora está formada, hoje nós teremos aí mais... Tem a continuação do julgamento, né? A ministra Rosa Weber suspendeu ontem, mas continua agora o julgamento daquele réu que é defendido pelo advogado Sebastião Coelho. Hoje a gente tem isso, a gente tinha tanta coisa para falar, a gente tem também a pauta do aborto, enfim, que também tem essa pauta aí da ordem do dia. Deixa eu só fazer rapidamente um comentário sobre essa pauta e essa palavra nem sei se pode ser dita no Instagram, no YouTube derruba, então não vamos falar, né? Mas é a liberação do assassinato de crianças no ventre das mães, todo mundo sabe do que a gente está falando. Essa pauta estava travada há anos no gabinete da ministra Rosa Weber, que tinha pedido vista, só que era uma promessa dela para os extremistas de esquerda, que inclusive abriram... O PSOL, né, que abriu 2017 abriu essa demanda no judiciário, já que não conseguia vencer no legislativo. Durante 30 anos, eles tentaram no legislativo e não foi aprovado. E aí eles querem liberar que crianças de até fetos de até 3 meses possam ser descartados como se fossem lixo humano. Aliás, uma expressãozinha que eles adoram jogar para nós, né? Que nós somos lixos humanos. Então, para eles, nós somos todos descartáveis. Isso se chama eugenia. É o que aquele homenzinho que a gente também não pode mencionar praticava lá na Alemanha nos anos 40. A Rosa Weber tinha prometido que aprovaria isso antes, colocaria em discussão, mas a gente sabe qual é a tendência da corte, antes dela se aposentar. Ela se aposenta no dia 2 de outubro. Então, nós temos um prazo de 2 semanas e pouco aí para isso acontecer. Estejamos atentos, a sociedade precisa se manifestar sobre isso. Nas redes sociais, mandando recado para os ministros da corte, fazendo barulho, quem é de Brasília, tem que ir para a rua. Aliás, para finalizar aqui, eu sei que a gente vai se despedir, eu também tenho uma entrevista daqui a pouco, vou entrevistar mais uma presa política para minha coluna da Gazeta do Povo. O pessoal está marcando manifestação para 15 de novembro. Eu, pessoalmente, acho que tinha que ser antes,
mas que seja dia 15 de novembro, tem que ser gigante. Eu vi alguns comentários aqui mais cedo, tem que ser gigante. Pelo Sebastião Coelho, pelo Alexandre Garcia, pelos mais de 2.000 presos políticos, por todos os perseguidos e calados desse país, pela ditadura que já vinha sendo implantada no Brasil, com a perseguição a Alan dos Santos, a tantos outros jornalistas, Wellington Macedo, Oswaldo Eustáquio, muitos que estão exilados no exterior, gente com mandado de prisão sem ter cometido crime algum, esses julgamentos absurdos em lote, como se todo mundo fosse uma manada de animais. Enfim, e essa campanha de difamação que eles disparam para a militância de esquerda, contra tudo isso nós precisamos ir para a rua. Então, dia 15 de novembro, é isso? Essa é a manifestação? Estão marcando, já tem posts rodando os grupos de WhatsApp e já vai subir para as redes sociais isso aí. Estão marcando para 15 de novembro. Tem, inclusive, planos de adesivaço, abaixo a ditadura, tem que focar muito na ditadura, porque tem muito brasileiro dormindo em berço esplêndido ainda, achando que isso aqui é uma democracia, porque eles espalham, né? A retórica é bonita, o amor venceu, o Brasil voltou, atos antidemocráticos, os terroristas, os golpistas, isso é tudo balela. Eles já implantaram a ditadura e caminha a passos muito largos. Eu tenho medo que novembro esteja muito distante, que muita coisa aconteça até lá. Mas, enfim, temos também o feriado de 12 de outubro no caminho aí, vamos ver se o pessoal se anima. Pois é, estamos aqui na luta. Cris, muito obrigada por estar comigo hoje nessa manhã, com todo mundo aqui. Eu acho que a gente precisa mais disso. A gente precisa se unir mais, precisa falar mais e precisa comunicar mais à população do que realmente está acontecendo. Isso é um trabalho realmente importante que tem que continuar sendo feito de forma cada vez mais forte, tá certo? Para as pessoas sentirem também que ninguém está sozinho, né? Porque eles fazem dar essa sensação que as pessoas estão sozinhas, que isso já não existe mais, que são todos terroristas, que ninguém tem que se manifestar mais. Enfim, essa sensação tem que ser tirada e removida completamente das pessoas e trazer de novo a soberania aí a todos. Precisamos disso. Tem uma frase que de vez em quando eu compartilho nas minhas redes sociais, que eu vi pela primeira vez no Twitter do Roberto Mota. Não é dele, mas ele também compartilhou, tirando de algum outro pensador, mas eu acho fenomenal para definir o nosso propósito e o sentimento de quem nos acompanha sempre. Quando eu emito a minha opinião, não é para te convencer a pensar como eu, né? Não é para convencer quem pensa diferente a pensar como eu. É para falar aos que pensam como eu que eles não estão sozinhos. E nós somos muitos. Nós não somos milhares, nós somos milhões, nós somos dezenas de milhões. No Brasil, nós somos pelo menos 58 milhões, segundo dizem as urnas eletrônicas, né? Eu tenho para mim que somos muito mais, porque muitos daqueles brancos e nulos que não caminharam por dentro da urna por caminhos estranhos, aqueles brancos e nulos estão conosco já, porque já viram o tamanho da ditadura que está sendo implantada. Mas tem uma massa adormecida e tem aquela militância cega que um dia vai ter que acordar, porque a gente está falando do Brasil, do nosso país, né? Então não pode ficar quieto. Para finalizar, eu só queria pedir a quem estiver acompanhando os julgamentos do 8 de janeiro, e quiser mais informações, até para poder discutir com as suas redes sociais, nas suas rodas de conversa, na mesa do jantar, que seja, ter argumento. Eu já gravei 3 entrevistas com presos políticos no meu canal, aliás, na minha playlist no canal da Gazeta do Povo. A playlist se chama Falando Abertamente, que é o nome da minha coluna. Eu já gravei com o Bismarck, do canal Hipócritas, que ficou 90 dias preso. Ele estava no exterior, estava aí na Itália, inclusive, Karina, na época do 8 de janeiro, e ele foi preso no Paraguai, depois que ele foi para uma viagem para o Paraguai, acusado de financiar os atos e solto depois com a alegação do Ministério Público de que não foram encontrados indícios minimamente razoáveis para atrelar os rendimentos dele a qualquer financiamento de qualquer tipo de ato antidemocrático ou golpe. Então, quem devolve a ele os 90 dias de vida que foram retirados em que ele ficou na cadeia? Quem devolve a ele é a reputação dele. Reputação e tudo mais. O pai que faleceu, né? O pai que faleceu e tudo mais. Entrevistei um outro que não quis se identificar, porque ele disse que ele virou meio que uma liderança lá dentro da Papuda e pode sofrer represálias, mas ele faz muitas denúncias. Está lá, a gente desfocou a imagem, alterou a voz, mas está lá na minha coluna na Gazeta do Povo. Na semana passada eu gravei com um entregador de iFood, que foi para Brasília pela primeira vez participar de uma manifestação, foi preso e ficou 7 meses, foi solto agora em agosto, também aleatório, assim, do nada resolveram soltar. E hoje eu vou gravar com uma mulher, uma mãe de 2 crianças, que nem estava em Brasília no 8 de janeiro, ela chegou ao QG à noite e foi presa no dia seguinte lá no QG.
Então, são muitos absurdos, a gente precisa ter essas informações na ponta da língua para jogar quando vierem falar de terrorismo, de ato antidemocrático e blá, blá, blá. A gente precisa conquistar mais pessoas para buscar a verdade. É isso, assistam essas entrevistas, assistam o que essas pessoas dizem, o depoimento dessas pessoas, o que elas passaram. A gente teve também a soltura do Cacique Sererê, que também é um outro caso, e a gente teve outros que continuam sendo soltos e cada um tem a sua história. O que nós precisamos fazer, Cris? Nós precisamos humanizar essas pessoas, porque eles não estão dando o rosto dessas pessoas, eles não estão contando a vida dessas pessoas. Exato. A maioria dessas pessoas não tem histórico criminal nenhum. Essas pessoas nenhum. estão ali. E é o que eu estou fazendo na minha coluna da Gazeta do Povo. A Gazeta do Povo é um jornal que abre espaço para porta-voz, efetivamente, da sociedade, me permitiu que eu fizesse essas entrevistas. Estou usando esse espaço que eu tenho no YouTube da Gazeta e dentro do jornal também para quem é assinante, e vou continuar fazendo. A minha primeira entrevista, como eu disse lá no início, logo que eu voltei de férias, a minha primeira entrevista esse ano foi com um advogado de um dos presos. Já entrevistei vários, já entrevistei a presidente da Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de janeiro, ela própria é uma advogada e filha de um preso político. Então, tem inúmeras entrevistas lá na minha coluna, mas as últimas, as mais recentes, eu estou fazendo uma série com os presos políticos do 8 de janeiro. Convido todos a assistir. Maravilhoso. Todos iremos ali assistir, com certeza. Cris, mais uma vez, muito obrigada. Um prazer enorme estar aqui com você. Um beijo grande e a gente vai se falando. A gente vai aqui. Sim, eu que agradeço. Me chame que eu volto. Pode deixar. Um beijo enorme para vocês e para todos vocês que estiveram aqui conosco nesta manhã de quinta-feira, dia 14 de setembro. A gente se vê amanhã às 9 horas da manhã de novo. Um beijo. Até mais. Fiquem com Deus. Tchau, Cris. Beijão. Tchau. Até mais. Beijo. Tchau, tchau. Os políticos, principalmente, não fizeram o dever de casa. Karina, dois pontos importantes. Está lidando com essa questão da obrigação ou não da vacina. Grande para os civilização.